Assim diz a palavra do Senhor. Observei ainda outro mal debaixo do sol, que pesa muito sobre o homem. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de maneira que nada lhe falta de tudo quanto deseja. No entanto, Deus não permite que ele desfrute de nada, mas outro desfruta de tudo em seu lugar. Isso também é absurdo e um grande mal. Se o homem tiver 100 filhos e viver muitos anos, mesmo que os dias da sua vida sejam muitos, e se não desfrutar das coisas boas da vida e não tiver um sepultamento digno, digo que uma criança que nasce morta tem melhor sorte do que ele. Ela nasce em vão e desaparece na escuridão, e o seu nome fica escondido na escuridão. Nunca viu o sol e nunca soube de nada. Mesmo assim, o seu descanso é melhor do que o descanso daquele homem. De que valeria viver 2000 anos sem desfrutar de nada? Não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, porém jamais satisfaz o seu apetite. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber portar-se diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que ir atrás dos desejos. Isso também é ilusão. É perseguir o vento. Seja o que for, já foi chamado pelo nome há muito tempo e já sabe o que acontecerá ao homem. Ninguém pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais ilusão. Que proveito o homem tira delas? Porque quem sabe o que é bom para o homem nessa vida, nos poucos dias da sua vida de ilusão, que se vai como uma sombra, quem lhe contará o que acontecerá debaixo do sol, depois que ele se for? Como você pode observar, um texto bem realista sobre a vida e sobre as escolhas da vida. E é sobre isso que nós vamos falar essa manhã. Escolhas. A vida é feita de escolhas. Essa é a mais pura verdade. Aqui na Igreja Cristã Verdade da Cruz, como igreja reformada que somos, cremos que Deus nos elegeu, que Ele nos escolheu. Não foi o contrário, não fomos nós quem o escolhemos, mas Ele quem nos escolheu para sermos filhos, para sermos salvos, para sermos seus por inteiro. Em contrapartida, apesar de que no que diz respeito à salvação, a obra redentora de Cristo Jesus, foi Ele quem nos escolheu, ainda assim existem escolhas que cabem apenas a mim e a você e a mim. Escolhas que nós devemos fazer todos os dias. Isso não anula a predestinação. Caso contrário, seria fatalismo. E não é isso que a Igreja Reformada tem como doutrina. Não é isso que a Igreja Verdade da Cruz prega. Esse texto fala exatamente sobre isso. Sobre as opções, sobre a escolha que todo cristão precisa fazer se deseja agradar a Deus no seu dia a dia. Se deseja construir uma vida em homenagem ao nosso Deus. Construir um monumento à sua honra e à sua glória. Se é isso que você deseja, se é isso que você busca, bem-vindo. Você está na mensagem certa. E eu espero te ajudar a fazer escolhas que te auxiliem a viver para Deus. Verso de número 6. Os olhos de Salomão agora passam por outro mal que ele vê debaixo do sol e que pesa muito sobre a vida do homem. O verso de número 2, ele diz: Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de maneira que nada lhe falta de tudo quanto deseja. No entanto, Deus não permite que ele desfrute de nada, mas outro desfruta de tudo em seu lugar. Isso também é absurdo e um grande mal. O verso de número 2 está dizendo sobre uma boa escolha que nós devemos fazer. É o prazer em detrimento da acumulação. Um santo hedonismo, se é que podemos chamar assim. A Escritura fala aqui no verso de número 2 sobre um homem que tem muito mais do que aquilo que ele precisa.
Ele tem mais do que o suficiente para viver. Ele tem as suas necessidades básicas satisfeitas e ainda guarda na poupança. E ainda come do melhor. E ainda tem bastante dinheiro. Mas ele não desfruta dos bens que ele conquistou. E ele não desfruta do mundo que Deus criou. É isso que diz o verso de número 2. Um homem que tem muito, mas não desfruta de nada. Um homem que tem possibilidades de conhecer o mundo, o planeta que Deus criou, mas não embarca nessa jornada. É o que diz o verso de número 2. Salomão diz, isso é absurdo. Como é que você conquista e não desfruta? Como é que você ganha e não tem prazer naquilo que você ganhou? É um acúmulo sem fim. É um ajuntamento de capital sem propósito aparente. E nesse sentido eu quero falar para você, que está me ouvindo essa manhã, a praia não é mundana. A praia foi criada por Deus. Deus criou o mar. Deus criou a areia da praia. Deus criou a orla. São as obras da mão dele e não do diabo. E tem crente que diz que não vai para a praia porque a praia é do diabo. O campo, os montes, rios e vales, calor do sol, tudo isso foi feito por Deus, para a glória de Deus e para que o homem desfrutasse da obra da criação. Deus se agrada quando você desfruta das obras da sua criação. Deus se agrada quando você desfruta daquilo que Ele criou. O problema é que geralmente cristão reformado só sabe fazer teologia a partir de Gênesis capítulo de número 3. Opa, o homem caiu, promessas de redenção, vamos ver o que ele tem para nós. Só consegue fazer teologia a partir do capítulo de número 3 em diante. Mas se esquece que há também o capítulo de número 1 de Gênesis e o capítulo de número 2. Na verdade, se a gente quer viver para Deus, se a gente quer aprender a viver para Deus, nós precisamos ler a Bíblia a partir da obra da criação. A partir de Gênesis, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Quando você se atenta para esses capítulos, você vai perceber que você foi chamado para desenvolver a criação, para cuidar da criação, para administrar a obra que Deus criou, participar das melhorias desse mundo, planeta. Sim, esse mundo vai melhorar, a obra da criação vai prosperar se você contribuir. Ciência não é obra humana, ciência é obra de Deus, e a ciência é o mecanismo que Deus usa para poder promover a sua criação. Cada vez que um cientista desenvolve um remédio, cada vez que alguém descobre a cura para algum tipo de doença, cada vez que analisamos os animais em seu habitat natural e lutamos pela preservação desses animais, sempre que fazemos essas coisas, para Deus fazemos, estamos prosperando a criação e administrando para a glória de Deus. Não deixe que digam que isso é uma obra secular. Não deixem que digam que isso é uma obra mundana. Garanto, munido pelos capítulos de número 1 e 2 de Gênesis, que não há nada mais cristão do que isso. É o propósito essencial de Deus da criação. E a Nova Jerusalém, que vai descer do céu, que vai invadir essa terra, que renovará todas as coisas, essa Nova Jerusalém também fará parte da obra da criação. Você vai desenvolver a criação da Nova Jerusalém. Deus não vai se desfazer do trabalho das suas mãos. Ao contrário do que muitos dizem, Ele não vai acender um fósforo, jogar nesse mundo que vai queimar. Ele não vai fazer isso. Ele vai renovar e continuar o seu propósito de Gênesis capítulo 1 e de Gênesis capítulo de número 2. Quero enfatizar isso essa manhã.
Cristo, em sua obra de redenção, virá e vai renovar tudo aquilo que o olho pode conhecer. A criação continuará a ser aprimorada, administrada. Portanto, se você já está participando da obra de administração da criação, se você já está lutando pela preservação desse planeta, a minha dica é que você vá conhecendo o lugar. Que você vai vendo como as coisas estão. Vá à praia, vá ao campo, faça a viagem, desfrute do calor do sol. E se alguém te perguntar, está de férias? Você fala, não estou de férias não, estou trabalhando. Ué, mas trabalhando? Você não está de férias? Não, eu não estou de férias não, eu estou trabalhando. Tudo isso daqui que você pode ver foi criado pelo meu pai. E eu estou vendo se as coisas estão no lugar, eu estou checando para ver como as coisas estão, porque logo, logo, o CEO, o Supremo CEO virá. Logo, logo, o maior presidente que essa terra teve notícia virá. Logo mais, o maior rei, o Supremo Primeiro-Ministro virá com toda a sua glória e renovará tudo isso que você está vendo. É uma oportunidade para a pregação do Evangelho. Não deixe essa oportunidade passar batido. Tudo que se pode ver foi o nosso Pai que fez, para a sua glória o fez, e nós o administraremos para a sua honra e para a sua glória. Vai olhando como o mundo está, vai administrando o planeta, vai verificando como estão as coisas, porque quando ele vir, vai renovar tudo o que se conhece e você continuará participando dessa grande obra. Eu vejo gente doente na minha congregação porque não descansa. Se você precisa de tempo para orar, para refletir, para renovar, para se reinventar, se você precisa desse tempo, tome esse tempo para si. Não é luxo, é necessidade. Você não é mais máquina do que homem. Você não é mais máquina do que mulher. Aliás, Deus não te criou para ser máquina. Deus te criou para ser plenamente humano. É por isso que nós amamos Jesus Cristo. Porque Ele é o modelo perfeito daquilo que significa ser verdadeiramente humano. Esse tempo de descanso é essencial para você. Deus o fez para isso. Não se culpe por ter que descansar, é essencial. Busque descansar e Deus vai falar com você durante esse período. Isso é que eu pude filtrar do verso de número 1. Não viva como esse homem que acumulou bens e não desfrutou de nada. Isso é absurdo. Nas palavras do próprio sábio Salomão. Então escolha prazer em detrimento da acumulação. Verso de número 3. Se o homem tiver 100 filhos e viver muitos anos, mesmo que os dias da sua vida sejam muitos, se não desfrutar das coisas boas da vida e não tiver um sepultamento digno, digo que uma criança que nasce morta tem melhor sorte do que ele. Que verso duro, não? Já parou para refletir nesse verso e nas suas implicações? Ele está falando sobre escolher qualidade em detrimento de quantidade. Pode perceber que é essa a ênfase do verso de número 3. Se um homem tiver 100 filhos, é o que ele diz aqui. Se um homem tiver 100 filhos, viver muito, ou seja, viver muitos dias, tiver muitos filhos, quantidade. Muitos dias, muitos filhos. Mas esse homem que tem muito, não tem qualidade de vida.
Escolha a qualidade em detrimento da quantidade. Um pai de 100 filhos não consegue ser pai de ninguém. É pai de todos e ao mesmo tempo não é pai de ninguém. Porque não consegue olhar nos olhos dos seus filhos. Não consegue nem mesmo decorar o nome de todos os 100. Não conhece a personalidade e a intimidade deles. Quantidade não é sinônimo de qualidade, nunca foi. Não tenha tantos filhos quantos você puder sustentar. Porque se você for alguém muito rico, você pode sustentar muitos filhos. Não. Tenha tantos filhos quantos você puder criar. Sabe o que é criar filhos? Criar filhos é olhar no olho, é brincar, é instruir sobre essa difícil jornada que é a vida. Senão, você vai morrer e não vai ter um enterro digno. Porque esses 100 filhos no funeral desse pai não tinham sobre o que falar a respeito do pai. Não conheciam, não tinham intimidade. Falaram, é meu pai. Meu pai foi um grande homem. Eles vão até ficar felizes com a morte do pai. Porque a renda do pai, os bens do pai, vão passar para todos eles. Eu lembro de uma história que parece cômica, mas eu garanto para você que é verdadeira. Um radialista em uma cidade do interior, não vou falar o nome dele, por questões éticas, mas um radialista em uma cidade do interior, ele veio a óbito, ele faleceu. A viúva estava chorando ao lado do seu caixão, junto com os seus 4 filhos, dizendo, ele era um homem tão bom, ele era um homem tão carinhoso, eu gostava tanto dele. De repente chega uma mulher e um filho. Eu falo, você conhecia o meu marido? Sim, ele era meu amante, esse menino é filho dele. Ela, que coisa absurda, tudo bem, ele errou na vida, mas continua sendo meu marido. E aí chegou uma outra mulher, com mais um punhado de crianças, mais outra mulher com outro punhado de crianças, e todas elas falando que aqueles garotos eram filhos do falecido. Aquela mulher foi de amar o seu marido a odiar o seu marido em 2 segundos. Era cômico aquilo que ela falava perto do caixão. Ela falava, a gente só conhece mesmo as pessoas quando morre, né? Levanta daí para eu te dar uns tapas, levanta daí para eu brigar com você. E começou a brigar e a falar as piores atrocidades no funeral do falecido marido. E a minha amiga e o irmão dela olhando aquela cena tragicômica. De repente chega mais um garoto, na faixa dos seus 20 anos, um pastor. E ele diz, é o meu pai que morreu. Meu pai que acabou de falecer. E eu gostaria de falar algumas palavras sobre ele. Depois de briga, depois de muito barraco, depois de muita tragédia naquele enterro, o filho do falecido, o pastor, decide falar algumas palavras. E ele relata para todos ali que o pai havia recebido a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, momentos antes de falecer. Que reconheceu que havia feito muito mal durante toda a sua vida, que tinha tido mais filhos do que ele podia cuidar, tinha tido mais filhos do que ele podia criar, e que não estava deixando um bom legado para o mundo. Aquele testemunho de arrependimento, de recebimento da graça de Cristo Jesus, tocou o coração de muitos daqueles que estavam ali naquele enterro. Para você ter uma ideia, a minha amiga ela é kardecista e ela me contou essa história a respeito do membro da sua família que havia falecido. Quem vive com honra, morre com honra. Quem vive o projeto de Cristo em sua vida,
comunica o evangelho até mesmo no dia da sua morte. Certamente não foi o caso daquele falecido que recebeu a Cristo nos 45 minutos do segundo tempo. Não é esse o tipo de vida que você vai querer para você, para a sua trajetória. Priorize a qualidade. Priorize aquilo que Deus está fazendo em você. Você não precisa ter muitas mulheres. Basta fazer uma feliz. Você não precisa ter muitas casas. Você só precisa ter um lar. E olha que eu conheço gente que tem muitas casas, mas não tem lar. Você não precisa dos melhores pratos. Basta o arroz com feijão. Essas são as escolhas que prestigiam uma melhor qualidade de vida. Essas são as escolhas que enaltecem a obra que Cristo está fazendo no seu coração, na sua vida. Viva como uma carta viva, um testemunho genuíno do Evangelho. Viva dessa forma. Porque se você não viver, diz o verso de número 4 e 5, uma criança que não nasceu, um aborto, tem uma sorte melhor do que você. Nessa linguagem dura que a Bíblia está transmitindo, ela afirma que uma criança que não nasceu, que um aborto, tem sorte melhor do que esse homem que priorizou a quantidade em detrimento da qualidade. Que não seja essa a sua história. Que não seja isso que você escolha para si. Verso de número 6. Do que valeria viver 2000 anos sem desfrutar de nada? Não vão todos para o mesmo lugar? Não vão todos para o mesmo lugar? Sim. Eu sei o que você está assistindo na Netflix. Sim. Eu conheço muito bem as séries que estão lá no seu catálogo, da sua rede, da Netflix, da Amazon Prime. Eu sei que você está assistindo. E eu sei que o cinema influenciou você, mostrando toda a sorte de seres mitológicos, como vampiros, lobisomens, elfos, seres que não existem. Eu sei que o cinema vendeu essa ideia para você, de que a imortalidade é algo atraente, de que viver milhares de anos é sinônimo de algo charmoso, gostoso e belo. Esse não é um pensamento bíblico. Stephanie Meyer estava errada. Afinal de contas, Abel viveu pouco, mas viveu para Deus. E Satanás já vive há milhares de anos. E eu tenho certeza que nenhum de nós queremos ter o fim que ele vai ter. Não se trata sobre quanto tempo você vive, mas para quem você vive. Se você vive muito tempo, mas vive para si, você está desperdiçando a sua vida. Mas se você vive pouco tempo, mas vive para Deus, você não poderia viver de forma melhor. Vamos inverter a lógica das coisas. Vamos trocar os pensamentos mundanos e hollywoodianos por um pensamento bíblico que vale a pena. Então, para recapitular a mensagem, a primeira escolha é o prazer em detrimento da acumulação. A segunda escolha é a qualidade em detrimento da quantidade. E agora, nós vamos para o verso de número 7, que mostra o buraco do coração do homem. Todo o trabalho do homem é para a sua boca,
porém jamais satisfaz o seu apetite. Isso é interessante, não? A Bíblia no Novo Testamento vai relatar que o Deus deles é o ventre. Gente que gosta de comida boa, ou que gosta de grandes quantidades de comida. Sabe qual é a dura verdade que eu tenho para te dizer essa manhã? Que a cada garfo você está tentando satisfazer um vazio da sua alma. O obeso, a obesa, aquele que tem um distúrbio alimentar, que precisa comer, comer e comer e não se sacia, está tentando preencher um vazio que tem dentro. É um vício. O homem vive para saciar a sua própria boca, o seu paladar, mas nunca satisfaz o seu apetite. Nada nessa vida satisfaz, meus irmãos. Comida não satisfaz. Erudição também não satisfaz. Porque o verso de número 8 vai perguntar: qual é a vantagem do sábio sobre o tolo? A Bíblia não está incentivando você a ser tolo, a ser uma pessoa que não estuda. Pelo contrário, a Bíblia é o livro antigo que mais motiva o estudo e a busca do conhecimento. O que ele está dizendo no verso de número 8 é que por mais que você seja erudito, por mais que você busque conhecimento, isso não vai satisfazer a sua alma. A vida não se trata sobre fazer as apostas certas. Não é. A vida não se trata sobre fazer as apostas certas. A vida é sobre viver para Jesus Cristo. Viver para aquele que é certo. Você pode apostar na comida, ela não vai te satisfazer. Você pode apostar na erudição, ela não vai te satisfazer. Não seja o tipo de homem, não seja o tipo de mulher que faz as apostas certas. Viva para Cristo, isso basta. Olha como continua o verso de número 8. Que vantagem tem um pobre em saber se portar diante dos outros? Você já viu o humilde, o pobre, tentando ser uma pessoa que não é? Tentando comprar aquilo que não pode ter para viver de aparência? A vida não é sobre comida. A vida não é sobre erudição. A vida não é sobre fingir aquilo que não é para agradar os outros. Ou projetar uma imagem que não é a real para agradar pessoas que você mal conhece. Na vida não existem apostas certas que vão te trazer alguma satisfação. Nada disso satisfaz. Eu quero deixar esse ponto claro, porque nós estamos vivendo em uma época onde há uma verdadeira revolução afetiva. As paixões não duram muito, mas são intensas. Os projetos não vão para frente, mas gastamos grandes quantidades de energia neles. Uma geração inteira dirigida pelo emocionalismo. Pior do que ser dirigido pelas emoções, é ser dirigido pelo emocionalismo. São coisas diferentes, ambas enganosas, ambas terríveis, mas diferentes. Uma geração que brinca de salada mista com as verdades bíblicas e prostitui a Escritura para que faça a sua vontade. Brinca de unidunité com os versos bíblicos para ver aquilo que vai decidir para a vida. Para ver se há algum verso bíblico que apoie os seus projetos carnais, as suas escolhas, segundo a carne, segundo a sabedoria mundana. É isso que nós temos visto nessa geração. Não é você quem dirige a Escritura, é a Escritura que te dirige. Não é Deus quem fala amém para os seus projetos,
É você que fala amém para os projetos de Deus. Amém e em nome de Jesus não são palavras mágicas como alakazam, sim, salabim, para que Deus faça aquilo que você quer que Ele faça. Oração é submissão. É dizer a Deus, Senhor, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, eu estou disponível e submisso, me usa. Essa é a oração cristã. Apesar de ter uma menina, filha de um dito apóstolo, que testemunhou para a igreja dela, entre aspas, de que Deus falou para ela em oração, minha filha, seja feita a tua vontade. Heresia, herege. Se não se arrepender, vai queimar no mais profundo inferno. Está distorcendo a soberania de Deus. Deus é quem dirige os passos do homem. O homem não dirige os passos de Deus. Toma cuidado na sua relação com Deus, porque por conta dessa revolução afetiva que essa geração está vivendo, onde as respostas que ela precisa são as respostas do próprio coração. Por conta dessa revolução afetiva, em nome dessa revolução afetiva, é muito fácil confundir o condutor com o conduzido. Toma cuidado. Quem conduz é Deus, você é o conduzido. O verso de número 9 parece que foi escrito ontem, porque ele fala justamente contra essa revolução afetiva. Verso de número 9. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem, do que ir atrás dos desejos. Isso também é ilusão, é perseguir o vento. O verso de número 9, ele está falando sobre uma boa escolha que você deve fazer em sua vida. O verso de número 9 fala sobre uma escolha essencial para a sua existência. É o realismo em detrimento da ilusão. O verso de número 9 fala sobre aqueles que constroem um futuro utópico. Planejam e desejam a respeito de um futuro que jamais virá. Vivem de sonhos, vivem de ilusão, vivem de projetos futuros, mas não vivem o presente. Para que você seja feliz, você não precisa realizar um projeto. Felicidade sempre vai estar atrelada àquilo que você já tem, àquilo que você já recebeu da parte de Deus. Seja realista, viva com pouco, viva com o básico e aprenda a glorificar a Deus nisso que você recebeu, na porção que Deus te deu. Ai, pastor, eu queria que você me motivasse a seguir os meus sonhos. Não vou te motivar. Você já tem Vitor Azevedo, você já tem David Leonardo, você já tem Tiago Brunet, ou seja, falsos profetas o suficiente para dizer para você seguir os seus próprios sonhos. Basta ouvir uma mensagem motivacional deles. Aqui na Verdade da Cruz você vai ouvir o verso de número 9. Você vai ouvir que melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que ir atrás dos desejos. Você vai aprender a ouvir as verdades duras da palavra de Deus, que fazem você despertar da meninice, que fazem você parar de ser menina, a olhar para aquilo que Deus te deu e a ficar feliz por quem você é, por aquilo que você recebeu. Que isso diminua suas ansiedades, que isso apague os seus medos, que a verdade de se contentar com quem você é e com aquilo que Deus te deu, nutram a tua alma a tal ponto que você não precise de mais nada. Se há alguma coisa de valiosa no verso de número 9, é que ele nos faz acordar para a realidade. Se acautele dos muitos sonhos,
Já está cheio de pregador vazio falando para você seguir os seus próprios sonhos. Não perca a sua vida, não perca a sua alma tentando realizar os seus sonhos. Não vale a pena. Do que adianta ganhar o mundo todo perdendo a sua alma? Quantos empresários e homens de aparente sucesso você conhece que perderam os próprios filhos dentro de casa? Não vale a pena. O verso de número 10. Seja o que for, já foi chamado pelo nome há muito tempo, e já sabe o que acontecerá ao homem. Ninguém pode lutar contra alguém mais forte. O verso de número 10 fala sobre um conquistador, sobre alguém que quer fazer o seu próprio nome, alguém que quer ter o seu nome conhecido entre os povos. Mas o que esse homem não consegue perceber é que ninguém pode lutar contra alguém mais forte do que ele. Você está fadado a perder. Você está fadado ao fracasso. É o que diz o verso de número 10. Pessoas que em nome de um projeto, que em nome de um sonho, querem fazer o seu nome, motivam outros para fazer o seu nome, mas acabam perdendo tudo. É o que diz o verso de número 10. É assim que termina uma vida de ilusão, tentando fazer o seu próprio nome e morrendo em vão. É o que diz o verso de número 10. Ele chama outros para participarem da sua ilusão. Verso de número 11 diz: quanto mais palavras, mais ilusão. E não é. Se alguém tem um projeto razoável, ele chega e ele fala pouco. Olha, a gente vai fazer assim, eu tenho esse planejamento, a gente vai ganhar lá na frente. Não é para fazer o meu nome, é para que todos nós aqui sejamos beneficiados, para que todos tenham qualidade de vida. As intenções são outras, completamente diferentes. Mas você pode perceber que o estelionatário, ele chega e começa a falar dos projetos. Ele fala e fala, e fala do projeto, e persuade, e convence, e no início não tem que dar dinheiro, mas depois tem que dar dinheiro. É assim que o estelionatário age. Se você quer aprender como identificar quando você está sendo enganado, é assim. Se alguém chega e tem que falar muito sobre um projeto, pode ter certeza que você está sendo enganado. Quanto mais palavras, mais ilusão. Que proveito o homem tira delas? É o que diz o verso de número 11. Verso 12. Porque quem sabe o que é bom para o homem nessa vida? Nos poucos dias da sua vida. Nos poucos dias da sua vida de ilusão, que se vai com uma sombra. Quem é que sabe o que é bom para o homem? Eu tenho essa resposta. E se você é biblicamente inteligente, você sabe a resposta para essa pergunta que é levantada aqui. Quem sabe o que é bom para o homem? Quem sabe o que é bom para você? Quem sabe o que é bom para a sua vida? Deus! Deus sabe! Deus tem a resposta! Ele tem um caminho traçado para você. Ele tem uma forma de sustento direcionada para você. Ele tem passos, jornadas singulares que só cabem em você. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. E aí nós entramos na última decisão. Confie em Deus em detrimento de confiar em si. Confiar em Deus é sempre melhor. Eu sei que esse período de pandemia tem trazido ansiedade. Eu sei que esse período de caos tem trazido inquietações. Mas de alguma forma você vai chegar no futuro. Logo você estará lá.
Por mais que você se anseie, não vai conseguir acrescentar 1 centímetro à sua estatura. Não vai conseguir mudar as coisas como elas são hoje. Que indivíduo, por mais que se esforce, consegue colocar um fim nessa pandemia? Absolutamente ninguém. Portanto, viva o seu presente confiando em Deus. Pastor, eu estou com medo, eu estou depressivo, eu estou triste, eu estou jogado, eu estou ansioso, eu estou inquieto. Falta de confiança em Deus. Falta de confiança em quem Ele é. Quem sabe o que é bom para você é Deus. Quem sabe como você vai gastar os seus dias é Deus. Não há como viver a jornada da vida sem confiar em Deus. Aprenda agora a confiar em Deus. E se esse período não foi o período que Deus separou para que você aprenda a crescer nesses aspectos? Confiança. Sabia que a tradução mais literal para fé no Novo Testamento é confiança? Confiança em Deus, confiança nas suas promessas, confiança em quem Ele é. O verso de número 12 encerra. Quem lhe contará o que acontecerá debaixo do sol depois que ele se for? Na busca por renome, na busca por fama, na busca por sucesso, nós nos esquecemos que os homens mais famosos também morrem, que os homens mais renomados também morrem, que os homens mais endinheirados também morrem. E a sua fama, o seu sucesso, renome, riqueza, não valerá de nada na vida que virá. Não adiantará de nada no mundo vindouro. Quem lhe contará o que acontecerá depois que se for? O seu nome passará. A sua riqueza passará. Seus feitos virarão história. E o homem que as fez estará morto. Viva para Deus. Viva para Deus. A vida é curta demais para não se viver para Deus. A eternidade é longa demais para não se viver para Deus aqui. Havia um homem chamado Saulo, homem renomado, cheio de dinheiro, que tinha uma missão: perseguir cristãos, porque acreditava que eles haviam entendido errado a respeito do Messias. Era essa a sua tarefa. E no afã, e na frenética busca por matar e perseguir cristãos, cavalgando pelo caminho de Damasco, ele cai do cavalo. Cristo o derruba do cavalo e se apresenta para ele dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E o deixa cego. E o deixa sem ver um palmo diante do seu nariz. Ele fica doente. Deus faz com que a vida de Paulo pare por alguns instantes. Porque é só na doença, porque é só quando alguém fica cego, que consegue enxergar mais claramente quem Deus é, quem Cristo é. E Paulo conseguiu perceber que a sua busca frenética por matar cristãos não passavam da mais pura idolatria. Cristo se torna real para ele e ele tem uma vida totalmente diferente, com um novo significado, uma nova forma de viver e escolhas diferentes. Talvez você não conheça esse Cristo que eu estou pregando para você. Talvez você não saiba, mas o Filho de Deus, o próprio Deus, se fez carne e habitou aqui na terra,
morou em nosso meio há cerca de 2020 anos atrás. Ele teve uma vida íntegra e perfeita e morreu da pior forma possível, como um amaldiçoado, como um maldito. E ele morreu por mim e por você. A perfeição dele pagou o preço de gente imperfeita como nós. A sua morte possibilitou que eu e você tivéssemos uma vida de amizade e filiação com Deus Criador. É isso que Cristo fez. E quando Ele invade as nossas vidas, e quando Ele arruma essa casa bagunçada que é a nossa mente, as nossas escolhas são completamente diferentes das escolhas que fizemos outrora. A nossa forma de enxergar o mundo, as nossas prioridades mudam totalmente. Quando estamos em Cristo, conseguimos escolher o prazer ao invés de acumulação, a qualidade ao invés de quantidade. Conseguimos nos contentar com o que temos, ao invés de nos iludir com os sonhos. Conseguimos confiar em Deus, saber que Ele tem um caminho para nós. Descansamos na obra redentora de Cristo Jesus. Guarde essa mensagem em seu coração. Pegue esse período de pandemia para recarregar as baterias espirituais. Um tempo de renovação. Um tempo de silêncio, onde Deus vai trabalhar nas catacumbas da sua alma e te mostrar todas as diretrizes que você vai precisar para viver para Ele nesse tempo que virá. Feche os teus olhos, eu quero orar por você.